Olá, sejam bem-vindos. Muito boa noite a esse projeto aqui da Federação, que é o Spirited. Hoje a gente vai ter a contribuição da nossa querida Válmia. Ela vai falar hoje sobre a contribuição do Espiritismo na construção da paz. Seja muito bem-vinda, Válmia. E Muito você tem 20 minutinhos aí para poder trazer esse tema maravilhoso para a gente. Já estou liberada? Tá liberadíssima. Então tá certo. Quando o Murilo convidou a gente, eu separei uma lição que eu acho muito importante, que está no livro Fonte Viva, do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É a lição 87. É uma lição que se chama Recebeste a Luz. E a gente quer começar essa explanação com na verdade, com uma reflexão sobre essa lição, que eu não quero parar para ler, porque 20 minutos já é um tempo um pouco corrido. Aí, os companheiros que queiram, está no Fonte Viva, é a lição 87. Obviamente, nós vamos dizer que a essência dessa lição, desse comentário de Emmanuel, que Emmanuel nos chama atenção nesse título, Recebeste a Luz, para o que nós temos feito com aquilo que nós temos, com aquilo que nós já conhecemos do Espiritismo. Eu penso que o Espiritismo vem, a seu turno, promover a paz justamente por cumprir uma promessa que Jesus faz lá atrás, de enviar o Consolador para que, sabendo novas coisas, nós conseguíssemos nos posicionar para nos transformar, primeiramente, e transformar o mundo. Então, essa questão, recebeste a luz, é um chamamento para a gente, e aí? Agora que você conheceu o Espiritismo, agora que você está sabendo a que veio, o que você vai fazer com isso? No livro Céu e Inferno, logo ali nos primeiros capítulos, Kardec fala uma coisa muito interessante. Ele diz que o principal objetivo do Espiritismo é promover a reforma íntima do ser humano. E a partir desta reforma íntima, nós, então, poderíamos transformar a sociedade, promovendo essa paz que tanta gente quer, que tanta gente almeja. No Evangelho de João, no capítulo 14, está lá a promessa de Jesus acerca do Consolador prometido. Jesus diz assim: eu irei antes, mas pedirei ao Pai que vos envie outro Consolador. Esse outro ficará convosco para sempre, vos dirá todas as coisas e vos fará recordar o que eu vos tenho dito. Eu penso que não existe um termo mais apropriado para o Espiritismo do que o Consolador prometido. Porque, de fato, é consolador o Espiritismo, com os esclarecimentos que ele vem nos trazendo, traz, por consequência, as consolações necessárias para que nós nos mantenhamos rígidos, firmes, e consigamos, enfim, promover essa paz que o mundo está precisando. A gente se lembra muito daquela questão 919 do Livro dos Espíritos, quando é Santo Agostinho quem vem dar uma receitinha para a gente. A pergunta que Kardec faz lá é: como resistir, qual o meio mais eficaz de nós resistirmos aos arrastamentos do mal? Quem vai responder para ele é Santo Agostinho, e vai dizer para ele uma frase de Sócrates, que nos faz lembrar que qualquer mudança que nós pretendamos na nossa vida começa pelo conhecimento de si mesmo, Porque Santo Agostinho diz para ele: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. E aí Santo Agostinho começa a descrever o que ele fazia para obter sucesso na sua encarnação aqui e para ter saído daqui com
conseguindo realizar o progresso pessoal que ele conseguiu. Então, o Espiritismo, ele vem nos dizer que qualquer processo de mudança, qualquer situação que nós queiramos modificar lá fora, deve começar antes aqui, dentro da gente. Qualquer processo de mudança que a gente queira ver no mundo deve começar dentro da gente, primeiramente. Então, a primeira coisa, eu preciso saber quem sou eu. Se eu não sei quem sou eu, se eu não sei quais as minhas dificuldades, quais os meus problemas, quais as minhas limitações, como eu vou poder promover qualquer tipo de mudança que seja? Eu preciso saber para dar os primeiros passos. E aí o Espiritismo vem com essa bênção e vem nos trazer uma série de conceitos, uma série de situações que nos proporcionam uma tranquilidade para que nós possamos enfrentar todos esses desafios que a vida vem nos colocar. Então, quando Jesus promete lá que iria enviar um Consolador prometido, quando, em meados do século XIX, o Espiritismo aparece, bem no meio do século das luzes, onde tudo era questionado, onde o pensamento científico era valorizado, quando o Espiritismo chega neste momento onde era o momento certo para chegar, porque as nossas mentes estavam já preparadas para compreender determinadas coisas, e daí a profecia de Jesus diz, quando ele diz que o Consolador viria para nos dizer todas as coisas e nos fazer recordar aquilo que ele havia dito. Quando Jesus coloca as coisas nesses termos, ele está dizendo também, olha, eu não estou dizendo todas as coisas para vocês neste momento, mas vai chegar um momento que vocês vão ter maturidade para lidar com as coisas que vocês precisam saber. E este momento de maturidade chegou ali em meados do século XIX, quando nós estávamos ali em pleno século das luzes, onde nós éramos absolutamente questionadores. Então, chega, onde que nós podemos nos firmar e dizer que o Espiritismo foi realmente aquilo que veio abrir os olhos daquelas pessoas? Universalidade dos ensinamentos dos Espíritos. A gente sabe que a primeira revelação se assentou sobre os ombros de Moisés, sabe que a segunda revelação veio através de Jesus, mas a terceira revelação não podia surgir assentada sobre os ombros de um único homem. O século das luzes, aquele momento onde a ciência falava mais alto, não suportaria, não aceitaria algo assim. Então, nós temos a universalidade dos ensinamentos dos Espíritos, que vem nos falar acerca de céu e inferno, por exemplo, que é uma coisa mais libertadora, que é uma coisa que conforta mais e que nos proporciona uma paz de espírito maior do que saber que não existe um inferno para onde nós iremos depois de cometermos algum delito, né? Até antes do Espiritismo chegar, nós acreditávamos que céu e inferno eram locais circunscritos para onde nós iríamos, ou para gozar da felicidade eterna, ou penar eternamente. O simples fato de saber que nós não estaremos fadados eternamente a um sofrimento já nos proporciona uma paz de espírito tão grande para lidarmos com as nossas questões. O fato de saber, por exemplo, um dia eu estava conversando com uma amiga, ela virou e falou assim, qual que é a vantagem de vocês não acreditarem em céu e inferno, se eu estava dizendo para ela, no momento eu estava dizendo que sim, que existiam locais
terríveis, onde a dor, o sofrimento eram terríveis. E ela disse, e eu inclusive disse a ela, e talvez pior do que qualquer quadro que você consiga pintar sobre o inferno. E ela disse, então, qual que é a vantagem de ser espírita, de acreditar no que vocês acreditam? E a maior vantagem é que não será para sempre. O fato de nós sabermos, ok, cometemos delitos, precisamos passar por algumas situações para recuperarmos. O simples fato de você saber que assim que você estiver pronto, você vai sair daquela condição ruim que você está enfrentando, já é conforto e consolo suficiente para que você encare o mundo e queira guerrear muito menos com as pessoas. Sabendo que nós viemos passando, estamos passando, continuaremos passando pelos processos reencarnatórios, e como Jesus mesmo diz, está lá no Evangelho, salvo engano, de Mateus, que eu esqueci de olhar, está aqui anotadinho, mas eu esqueci. Reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho com ele, porque senão não sairás daí até teres pago até o último centil. Quando nós compreendemos que o processo reencarnatório está constantemente nos recolocando junto daquelas pessoas com as quais nós temos dívidas, nós temos situações a sanar, sim, o Espiritismo nos proporciona, sim, condições de promovermos a paz no nosso meio, muito mais rapidamente do que outras religiões que não nos dão as luzes que o Espiritismo tem nos dado. Quando nós pensamos, por exemplo, que nós estamos agarrados, atrelados ao nosso mundo aqui, à Terra, e que isso tantas vezes nos faz sofrer, porque nós gostaríamos, né, principalmente depois que a gente conhece o Espiritismo, a gente gostaria tanto de já estar podendo, né, merecer habitar mundos muito melhores do que esse que nós estamos. Mas só o consolo, o conforto que existe nisso. Até em saber que eu estou temporariamente agarrada a um local onde não está muito bom, já é vantagem, porque antes a gente não sabia disso, a gente achava que isso era tudo que a gente tinha, depois disso aqui acabou. Você ia para o céu, você ia para o inferno. Foi bonzinho, vai para o céu, foi malzinho, vai para o inferno. Para sempre. O fato de nós sabermos que nós estamos temporariamente enredados em um planeta onde a dor ainda campeia, onde o mal ainda campeia, mas que dependendo das nossas escolhas, muito brevemente, se Deus quiser, brevemente, nós poderemos habitar outras esferas, outros mundos muito melhores, onde finalmente eu vou poder pensar no Murilo e vou aparecer na frente dele. Já pensou coisa mais linda isso? Não vou precisar despender energia, né? Me arrastar penosamente pelo chão, ou pegar um carro, um busão para chegar em determinados locais. Eu vou pensar em você e vou materializar na sua frente. Isso é maravilhoso, saber dessas coisas. Nos coloca numa situação, numa condição de suportar melhor tudo isso que nós estamos vivendo. Isso me faz lembrar, inclusive, de uma historinha. O discípulo chega para o sábio e pergunta o que fazer para superar a dor. E o sábio, então, pega o discípulo, leva até a cozinha, pega um punhado de sal, joga dentro de um copo d'água, mexe aquilo ali e fala, bebe. E o discípulo já olha para ele meio assim, né? Bebe um pouquinho. Ele bebe. E o sábio pergunta, e aí? Como que está o sabor? E ele diz, nossa, é horrível, é impossível beber isso, está muito salgado. Aí o sábio, então, pega um outro punhado de areia, de sal, e eles começam a caminhar às margens de um lago. De repente, o sábio joga o sal e diz para ele, agora beba. E ele, então, se abaixa, pega um pouco da água, bebe, e o sábio pergunta, e agora? Qual o sabor? Ele diz, nossa, não dá nem para sentir o sal.
Assim tudo bem, assim dá para beber. E o sábio diz para ele que a dor, né, então, né, a dor na vida de uma pessoa, e aí eu coloco o espiritismo nisso, que nós estamos falando dele na construção da paz, a dor na vida de uma pessoa que não conhece os conceitos espíritas, não conhece as consolações espíritas, pode ser como esse punhado de sal dentro das águas desse copo, dentro da água do copo. É horrível, é difícil demais lidar com as adversidades, porque parece que tudo que a gente tem é aquilo ali, eu preciso beber isso, eu preciso engolir isso, mas quando a gente conhece a nossa destinação, quando a gente sabe do processo evolutivo, quando a gente sabe do processo reencarnatório, da responsabilidade pessoal, a nossa dor, o nosso sofrimento, as nossas agonias nesse mundo são como um punhado de sal que nós jogamos nas águas do lago. Tudo o que está no entorno tem significação, sabe? Nós passamos a olhar não somente aquele momento de dor, aliás, com o espiritismo a gente começa a entender que este momento de dor que eu vivo hoje é apenas um momento dentro deste lago, este grande lago que representa a minha existência. Nós não estamos aqui para viver unicamente, seria um desperdício, meu irmão, minha irmã, um desperdício de Deus criar seres tão serscientes, criar criaturas capazes de um processo evolutivo para, ao final de 70, 80, 100 anos, tudo acabar e parar no monturo. Não é possível que seja assim. Então, nós estamos chegando aí ao finalzinho, a gente pensa, baseado no maior objetivo que o Espiritismo nos diz que é o nosso objetivo aqui. Nós estamos aqui para nos reformarmos intimamente. E a partir dessa reforma íntima, nós realizarmos também a reforma do nosso mundo. A partir do momento em que nós compreendemos a que viemos, a partir do momento que nós compreendemos que nós somos seres em franco processo evolutivo e que o meu futuro depende basicamente das atitudes que eu estou tomando hoje, e quando eu olho para trás, quando eu me vejo neste momento, que eu vejo que, ai meu Deus, não está tão legal, não estou muito bem, quando eu percebo que se eu não estou bem, isso é reflexo de atitudes que eu tive no passado, mas que, conhecendo o Espiritismo e sabendo do processo evolutivo, ao qual todos nós estamos atrelados, inexoravelmente atrelados. Então, nós compreendemos, ok, hoje não foi um dia muito bom, mas amanhã vai ser melhor. A gente consegue. A gente consegue ser mais resiliente diante das situações. O que eu desejo para mim e para você hoje é muita resiliência diante de todos esses problemas que nós estamos enfrentando. O que eu desejo para mim e para você é que nós consigamos entender todos os dias, que nós consigamos nos apegar ao conhecimento que nós já temos e saber que hoje é um dia, amanhã é outro, e que amanhã depende do que eu estou fazendo hoje. Isso é libertador e pode ser assustador também. Libertador, porque amanhã está na sua mão, depende do que você vai fazer. E pode ser assustador também, o que você anda aprontando, o que você anda arrumando, né? O que nós andamos aprontando, o que nós andamos arrumando. Então, meu irmão e minha irmã, que o Espiritismo seja capaz de promover a paz, primeiramente, no seu coração. E que a paz, e que a partir daí,
a partir da paz do seu coração, você consiga expandir essa paz, primeiramente no seu ambiente familiar, depois no seu ambiente de trabalho, na sua casa espírita, na sua comunidade. Olha aí, o Espiritismo promovendo a paz no mundo. Eu quero perguntar para Felipe. Hello, Felipe está aparecendo. Ei, Felipe. Que Jesus nos abençoe. Terminamos os nossos 20 minutos, não é isso, Felipe? Estou aberta agora a perguntas e qualquer participação que queira, não é isso? Exatamente. Eu tenho uma perguntinha aqui. Assim, olhando no aspecto geral, assim, qual que você acha que são as contribuições do Espiritismo para resolução de conflito e construção assim, de relações mais pacíficas? Quando a gente lembra que nós estamos colocados, questão 264, do Livro dos Espíritos, todos nós tivemos um projeto reencarnatório. Então, eu estou no lugar certo, na hora certa, as pessoas certas, muito embora esse véu do esquecimento que cai sobre nós nos leve a pensar muitas vezes, não é possível, né? Muitas vezes a gente olha e fala assim, Jesus, eu não escolhi, não. Não é possível que eu tenha escolhido nascer perto dessa pessoa. Mas é isso. O Espiritismo, quando a gente compreende que tudo está da forma como deve estar, e que nós, a parte que nos cabe é retirar dos acontecimentos, das experiências, algo de bom para o nosso crescimento pessoal e para, por consequência, né, o crescimento do entorno, seja das pessoas ou do nosso mundo. Consegui responder a sua pergunta, Felipe? Conseguiu. Bacana. Tem uma pergunta da Lúcia. Ela fala assim, Valmer, como podemos contribuir de uma forma prática para a construção da paz no ambiente da casa espírita? Muito bom isso aí. Primeira coisa, a gente comentou durante o estudo, é o conhecimento pessoal. E eu estou falando disso porque muitas vezes, sabe, Felipe, a gente, a Lúcia, né? Muitas vezes, Lúcia, eu estou falando de mim. Eu já passei por situações dentro da casa espírita mesmo, de achar que eu estava com a razão, de que eu estava correta. E os anos se passaram e eu percebi que eu era o elemento da discórdia. Mas para que eu chegasse a essa conclusão, teve que transcorrer algum tempo para que a minha ficha caísse, não é nem o termo, mas para que a maturidade chegasse em mim. E uma coisa muito interessante é que a gente se torna mais empático depois que a gente passa pelas situações, né? Então, a partir do momento em que eu passei, eu não sei se vocês sabem, a gente fundou uma casa espírita aqui em Guarapari, hoje eu sou presidente da casa. Então, a gente acaba passando por determinadas situações que hoje eu percebo assim, essas situações que eu passei a viver com irmãos aqui na casa me remetem lá atrás a situações onde eu era o elemento da discórdia, entende? É necessário uma coragem muito grande para admitir, primeiro para si mesmo, né, que nós podemos estar equivocados em determinadas situações. Ó, a Lúcia até comentou aqui, ó, seria o processo de reforma íntima? Exatamente. Tudo parte daquilo que Santo Agostinho fala lá na questão 919. Traz para si, eu vou me conhecer, me conhecendo, eu vou saber o que está errado em mim. Sabendo o que está errado em mim, eu posso começar, enfim, a tomar alguma atitude para consertar isso. Só assim. E, Lúcia, você é a Lúcia lá, porque eu estou sem óculos, a Lúcia lá de Jardim da Penha, da FEJAP? Responde aí, Lúcia. Não lembro qual é a casa da Lúcia, porque a gente se fala muito pela federação.
É que se for essa, ela é minha amiga, mas tá tudo muito miudinho, e a pessoa, depois de 50 pessoas, já não Você tá enxerga no muito. celular também aí, né? Mas parecia que era ela. Uma amiga querida, se for. Deixa eu dar uma olhada no chat se tem mais alguma pergunta aqui. Não, a Lúcia é do GEJE. Então, só parecia com a minha amiga. Bonita igual, Lúcia. Mas legal. Não tem mais nenhuma pergunta aqui no chat. Você tem ainda aí mais 5 minutos. Se você quiser fazer alguma consideração final sobre o tema, quiser falar mais alguma coisa, pode ficar à vontade, tá bom? Felipe, eu só queria agradecer mesmo, agradecer muito ao Murilo, agradecer a Tamires, porque me deram muito suporte aí esses dias, agradecer a você, que foi muito bacana, você é o meu médium dirigente, é o médium que está dirigindo. Como se fosse uma apresentação. Foi muito bom pegar carona com você, Felipe, gostei de ser dirigida por você. E gostaria de dizer que, mais que um prazer, é uma honra falar de espiritismo, é sempre muito bom. Ainda mais um tema tão instigante como esse que vocês me colocaram. Queria agradecer e queria me colocar à disposição, a hora que vocês estiverem precisando, é só gritar que a gente escuta. Tá bom, meu irmão? Tá ótimo, obrigado pela sua contribuição. Foi ótimo esse nosso bate-papo de hoje, também a explanação. E é isso. Uma boa noite para todo mundo que está no chat aqui, quem participou. E até a próxima semana. Deus quiser. Um abraço.